Hoje temos um motivo de celebração. Estão connosco três convidados muito especiais que se destacaram como os melhores consultores da Prédio Clube no ano 2024. Ricardo, Roberto e Norris são três exemplos de trabalho consistente e muita dedicação para alcançar os seus objetivos. Vamos ouvir as suas histórias de sucesso, os seus desafios que enfrentaram e enfrentam e também os seus conselhos valiosos que têm para partilhar connosco. Vamos conhecê-los. Ora bem, Ricardo Canada, boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Queríamos começar por te denominar por dinossauro da Prédio Clube. Sim. Não estarei a exagerar. Não, vou ser mais 23 anos de Prédio Clube. Exatamente, falta sinceramente um mesinho, 3 semanas. 1 de março, fazes 23 anos. Tu andaste muito a viajar pela Europa, portanto, segundo sei, gostas muito de viajar. Digamos que isso também pode, depois, tem-te servido a alguma coisa, teres visto a Europa, teres visto cidades, países, empreendimentos, tudo isso. Isso não é algo que trazes também para esta tua vida de consultor imobiliário? Sim, viajar abre-nos uma série de horizontes, perspectivas, dando-nos conhecimento das coisas e acaba de transportar não só a parte às vezes da língua, mas também trabalhar com alguns clientes, por exemplo, são alguns desses países que eu vivi, alguns que visitei, e às vezes haver aqui algum conhecimento comum de algum espaço, algum sítio, acaba por criar ali alguma afinidade e alguma proximidade. Mas sim, eu acabei o secundário, não tinha pachorra de continuar a estudar. Antes de acabar o secundário cheguei a fazer rádio, cheguei a fazer teatro. Hoje, quando aos 18 anos e trocos, decidi ir até a Inglaterra. Não para ser imigrante, para ganhar dinheiro, mas essencialmente de experiência. Tive algum tempo fora, passei pela Holanda, pela República Checa, pela Espanha, pela Inglaterra, propriamente dita, onde eu inicialmente fui. Depois, com cerca de 21 anos, então, 17, 21 anos à Madeira, trabalhei numa empresa de telecomunicações. Antes, trabalhei poucos meses, hotelaria, telecomunicações. Futsal também? Sim, na altura era atleta, depois, entretanto, a questão de ser treinador de futsal já foi mais recente. Estamos a falar, essencialmente, em 2015, para essencialmente aqui eu terei curso de treinador, fiz os cursos nível A, nível 1 e nível 2. Tenho um tipo profissional, exerci até 2021, depois acabei por afastar-me por indisponibilidade, porque isto é um trabalho muito exigente, muito pós-laboral, e os treinos, como eram também pós-laboral, havia alguma dificuldade em combinar as coisas. Mas sim, essa experiência de vida que tive faz com que também tenha outra perspectiva, outra abordagem com os clientes e dá-nos uma vontade gigante para falar com pessoas. Sem dúvida. Ricardo, não deve ter sido surpreendente teres sido eleito o melhor consultor imobiliário da Prédio Clube no ano 2024. O que é que achas que pesou aqui, obviamente, a tua experiência, de muitos anos, obviamente, o tal passa a palavra, toda a gente conhece, eu não andava nisto e já conhecia o Ricardo Canada, mas o que é que achas que pesou mais, efetivamente, para este título de 2024, o melhor consultor imobiliário? Tem a ver muito com a questão da consistência e do compromisso, porque, como dizia o Roberto, chegar aqui dá trabalho, mas mais trabalho ainda, a responsabilidade acrescida não manter. Sim. O trabalho todos os dias não é a questão do prémio, é um reconhecimento de carreira, tudo isso, mas é tudo fruto de um outro objetivo principal, que é trabalharmos para quem nos procura. Obviamente que eu estar há muitos anos ajuda-me bastante, tenho as recomendações, eu trabalho basicamente na base de recomendação e o cliente recomendado é sempre um cliente mais fidelizado, digamos assim. Obviamente que isso ajuda. Nestes últimos 5 anos tem sido assim, contudo, há pessoas que, entretanto, começaram a ter muito menos tempo do que eu e já estão a ter resultados muito bons porque todos nós temos as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Cabe depois a cada um aproveitá-las ao máximo, replicar o que sabe fazer bem e depois com o trabalho os resultados vão aparecendo. É verdade que o tempo ajuda-nos, mas há pessoas que têm muitos anos disto que depois acabam por se acomodar um quadro, à espera que tudo aconteça sem total compromisso e a tal exigência, e depois acabam por esmorecer e as coisas não acontecem. E agora, se nós tivermos sempre o foco, o compromisso, sempre em prol de quem nos procura, depois a coisa acaba por acontecer, garantidamente. Ou seja, ajudar os clientes a realizar os seus sonhos, que é essa, digamos, a matriz. Sim. É o nosso lema, O Roberto há bocado falava da parte financeira, que eu discordo, a parte financeira é importante, que é com o dinheiro que nós pagamos as contas, Claro, mas é uma consequência do nosso trabalho e a empresa, por ter o lema de ser ajudar sempre quem nos procura,
A parte financeira, obviamente, é importante, mas é uma consequência desse esforço e desse nosso objetivo. Porque se nós nos focarmos no dinheiro, a coisa não resulta. O cliente chega, percebe que nós estamos a pensar nos cifrões em vez no cliente. E isso acaba por afastar muita gente. Felizmente, quando nós temos uma equipa muito grande, com a mesma ideia e pelo menos com o mesmo lema, a coisa acaba por fluir e acontecer e cada vez mais temos pessoas a nos procurarem, muito por isso, sentem-se apoiadas, sentem-se aconselhadas e às vezes, independentemente do que pareça, às vezes há clientes que nos chegam até, pelo menos até mim, com situações que já passaram por outras marcas que não nos conseguem solucionar a questão e às vezes é uma questão de vontade e nós conseguimos encaminhar e perguntar, isto era assim tão simples, mas nunca nos temos dito. Mas pronto, também tem a ver com a questão da experiência, são muitos anos, muitos desafios superados e todos os dias aparecem coisas novas. Em 23 anos já são coisas que isto nunca me aconteceu antes. E é aí que nos dá a capacidade depois de crescermos, estamos sempre a aprender e no dia que nós pensarmos, sabemos tudo, estamos acabados. Exatamente. Ricardo, uma das perguntas que temos feito aqui aos rookies, os colegas que têm por aqui passado, é histórias que tenham acontecido com 23 anos, certamente já te aconteceu, muitas situações, alguma que tu queiras e possas partilhar connosco, alguma situação inusitada, seja pela negativa, pela positiva, mas algo que tenha marcado. Sim, felizmente eu não tenho mais experiências. Felizmente. Agora, obviamente, nós somos infalíveis e há sempre alguma situação ou outra que às vezes precisa de uma ginástica extra para resolver. Exato, essa tal ginástica de gestão. Exatamente. No fundo, estamos no meio de tanta gente, ou um comprador, ou um vendedor, estamos a mediar a situação, depois ainda tem o banco pelo meio, há tanta gestão que é necessário fazer. E depois temos que nos adaptar, aperfeiçoar a situação, arranjar uma solução alternativa. Mas eu felizmente só tenho coisas boas e a maior satisfação que tenho é ver clientes que, já me aconteceu, clientes que estavam à procura de um arrendamento, que estavam numa situação familiar, por exemplo, ainda há dias falei sobre isso, com a família que me procurou há muitos anos, no fórum, na loja que estávamos no fórum, procuravam um arrendamento, estamos a falar de 2007, 2008, sensivelmente. E o cliente procurava um arrendamento entre 600 e para a altura era uma pipa de massa, não era difícil a fazer. E então perguntamos porque não compravam, se podiam pagar uma prestação tão alta, porque não compravam. Pagariam tanto. Eu acho que o banco não nos empresta, nós queremos mudar de casa, temos um filho que sofre um bocadinho de ansiedade, tem diabetes, tem que tomar insulina 3 ou 4 vezes por dia, e o ambiente em casa é muito complicado e temos que sair ali à força para que as coisas melhorem. E eu organizei uma alternativa que era, em vez de arrendarem, pedir-lhes documentos só para vermos um estudo e eles acabaram por comprar um imóvel a pagar uma prestação de 250 euros, em vez de pagarem 600 euros de renda. Isso, estamos a falar bem lá atrás, esses valores. Sim. O que é que acontece? Passado algum tempo encontrei o casal, o miúdo já não tinha ansiedade e já estava a reduzir substancialmente as doses de insulina, porque o miúdo rejuvenesceu, digamos assim. E isso é que me faz ficar contente com a situação, porque eu resolvi uma situação familiar, melhorei a questão da saúde também, e estas são uma delas, porque há tantas outras. Os clientes, no dia da escritura, nos abraçarem e agradecerem tudo o que fizemos, temos o Arraial Prediclub, vemos os testemunhos das pessoas que dizem o que nos dão, e isso é a satisfação que é. Obviamente o dinheiro é importante, pagamos as contas com isso, mas mais importante do que isso é a satisfação do cliente. O ano 2024 foi muito bom, desde que tem sido, 2025 já começou. Na tua visão, está a dar alguma estratégia especial para este ano 2025? Manter o mesmo padrão? Como é que é? Sim, como diz o outro, aqui para ganhar nosso mestre. Está bom? A estratégia está ocupada, o nosso modus operandi é o mesmo. Obviamente que o mercado é muito dinâmico, contudo, nestes últimos 4 anos está sempre em alta e sempre em crescimento. Temos que depois nos adaptar. É difícil nós conseguirmos responder essencialmente aos clientes ao Ocidente, que a capacidade financeira é muito mais reduzida. É verdade que existem programas do governo que tentam ajudar, temos conseguido ajudar muita gente com o apoio desses programas que o governo criou. Contudo, neste momento o mercado está a subir, os indicadores são cerca de 10,3% em relação ao ano passado, o que é bastante, mas isto nunca se sabe. Isto de repente basta haver aí uma crise política num sítio qualquer que tenha muita influência na economia mundial. E está para isto. E isto pode dar uma cambalhota. Contudo, e não acredito que aqui a Madeira tenha, ou se ressinta muito disso, porque a Madeira continua a ser o cantinho do céu, por acaso temos muitos milionários a querem vir para a Madeira. Eu tenho um cliente que vive no Dubai, é multimilionário, vou ter aqui na Madeira e perguntei,
escorri a Madeira. E ele disse, Ricardo, eu conheço o mundo inteiro, mas não há sítio como a Madeira para viver. E às vezes Nem o Dubai. Exatamente, mas às vezes nem o madeirense reconhece a qualidade de vida que nós temos aqui. E infelizmente às vezes o madeirense, a Madeira é assim, por aqui e tal. E o que eu costumo dizer é, eu como viajei bastante, eu conheço também muitos países, a Madeira é aquele cantinho, temos um clima fantástico, a segurança, vamos de ponto A a ponto B num instante. E isso faz com que infraestruturas, temos tudo. E isso faz com que o mercado continue em alta. Não acredito que tenhamos uma queda muito grande, porque quem tem dinheiro tem que vir para a Madeira. E pronto, vamos acabar por estar aqui no meio. E mesmo que o mercado mude, porque em 2008, quando tivemos a crise, nós estávamos no meio, tivemos um ano brutal em 2008, uma média de uma transação por dia, em plena crise, porque estamos no meio. Seja com o mercado em alta ou com o mercado em baixo, está sempre quem quer comprar e quem quer vender. Podemos estar no meio imediato, por isso eu não acredito que seja assim mal, se isso acontecer. Da tua visão, no ano 2025, a nível digamos, da variação do mercado, não vamos ter, não há muitos. Eu acredito que vai continuar com indicadores a subir. Quase dificilmente vai parar um indicador. Agora há pessoas que, entretanto, por outras questões pessoais, queiram se calhar vender um bocadinho abaixo do valor do mercado e já vai aparecendo, mas essencialmente porque um cliente hoje em dia quer vender com a ideia de já ter uma casa vista. Ninguém quer vender sem ter a garantia de já ter um imóvel. E às vezes o que acontece é, quando eles veem uma casa que realmente gostam, preferem baixar um bocadinho o valor, continuam sempre a ganhar para não perderem a oportunidade. E às vezes acontece algum imóvel que aparece com um valor um bocadinho abaixo do que é normal e vende-se rápido. Contudo, para quem não tem pressa, o valor há de ser sempre o valor do mercado. E são boas notícias. Sim. Já vão aparecendo apartamentos com valores bem simpáticos. Exatamente. Ricardo, para terminarmos a nossa conversa, assim, também de uma forma especial, se pudesses tu, acho que és a pessoa, tirando o Johnny, obviamente, tu és a pessoa ideal, que palavra define tudo isto? É para ele. No fundo, acho que toda a gente partilha da mesma opinião. Temos um hashtag que é a família para mim. Acho que é a família, mas a família engloba uma série de conceitos, desde a união, a proximidade e o que ajuda, no fundo, o sucesso. E acho que todos temos sucesso pela união que nós temos. Há competitividade, é verdade. Há competitividade saudável, há menos saudável, isto é normal e todas. E ainda bem que existe, porque aí também faz com que as pessoas atuem. E eficácia também ajuda. Contudo, toda a gente tem os seus objetivos delineados, sabe para onde tem que ir. E se estivermos focados nos nossos objetivos, independentemente de quem esteja à volta, chegamos lá. Temos é que ser resilientes, sermos resistentes, sermos sempre insistentes, não desistir, porque isto é com tudo. Eu lembro-me, há uns anos atrás havia um mês de agosto, normalmente o mês de agosto é um mês assim um bocado atribulado, porque há muitas feiras, há indecisões, e eu nunca me esqueço que na altura eu estava como team leader na loja do Garajal, e havia lá um colega que tinha perdido uma venda, estava bastante em baixo, e eu disse assim, olha, este mês eu perdi 5 vendas e acabei o mês com mais 5. Perdeste aquela, estás a pensar no próximo, porque se nós nos lamentarmos o que perdemos, estamos a perder a oportunidade de ser a fazer outros. E é isso, é muito normal isso acontecer. Um contrato que às tantas parece que está certo e não acontece, não nos irmos abaixo, existem outros para fazer. E é isso que as pessoas têm que ter em mente, que é continuarmos sempre a olhar para a frente, não nos lamentarmos do que correu menos mal, aprendermos com isso. Exatamente, mas valorizar aquilo que correu bem. Exatamente. Desvalorizando o que correu mal. Exatamente. Mas aprender com o erro também é importante. Também. E qual a humildade também é importante, Ricardo? A humildade também aqui. Bastante. Também vocês lidam com quem me conhece sociais também, as necessidades. Eu tenho por hábito de falar com toda a gente igual, seja um médico, arquiteto ou engenheiro ou uma senhora. Eu tenho uma senhora, uma cliente que trabalha para a Câmara Municipal do Funchal da Cantoneira, e quando a vejo faço uma festa, dou-lhe um abraço e as pessoas às vezes olham do género, mas eu posso estar assim vestido, mas é uma senhora, já fiz algumas transações com ela e a senhora, é o trabalho dela, não estava lá nada a ninguém, mas eu não sou humilde e simples. Por acaso a Nórios conhece a senhora, já fizemos transações com a senhora, e uma pessoa 5 estrelas, e não é por ela ser campeã da Câmara Municipal, para outra também completamente diferente. Falo com toda a gente da mesma forma. Obviamente, dependendo da circunstância, temos que nos adaptar. Nem estou a falar de vocabulário, estou a falar da circunstância. São carteiras diferentes, é verdade, mas é sempre o trato é sempre igual e tem que ser. Ninguém é mais importante do que ninguém, como pessoa, obviamente, extrato social e posição. E financeiramente falando, sim, são pessoas, e temos a tratar como pessoas, independentemente da carteira de cada um, são pessoas. E às vezes é mais difícil trabalharmos com pessoas com algum dinheiro do que com pessoas mais ou menos.
Sim. Sim. Para além disso, também nós, como consultores, temos que ser humildes em saber que eu pessoalmente aprendo com colegas novos. Porquê? Porque eles às vezes vêm de fora, têm uma perspectiva completamente diferente da nossa. E às vezes a falar com outros, que caramba, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. E pá, já tenho 23 anos nisto. E eu às vezes aprendo com eles, como eles também aprendem comigo, e conseguimos sempre nos adaptar, nos reinventar e aí depois conseguimos manter-se depois dos resultados. E o Nuno nos falava que é importante, numa casa destes, com tanta gente, que é acolher bem os novos e valorizando os antigos, os velhos. Sim, é um bocado acho que ninguém sim, pode se queixar. exatamente. Ninguém pode se queixar disso. Acho que toda a gente cá chega, tem a questão da formação, tem o acolhimento, acho que toda a gente está disponível para ajudar um colega novo. Todos os dias recebo chamadas de colegas que entretanto começaram e têm alguma dúvida, que é perfeitamente normal, porque eu também digo, se têm alguma dúvida, liguem, digo na brincadeira, se fizeres alguma coisa, compra, mas estou brincadeira. Mas não faz bem, muito, vai dizer. Porque é verdade, porque eu quando comecei, a minha formação foi esta a tua password, a base de dados de desenrasca. Foi assim, pá, mas eu como já tinha outra escola, digamos assim, pá, eu conseguimos enrascar, a primeira semana já estava a vender e pá, e acabei por depois começar e continuar assim. E é difícil para quem chega com uma carta tão de lucros, uma casa tão grande, passa na formação, mas às vezes a formação pá, tem ali alguma teoria, mas a prática depois começa a empurrar. Ir para o terreno é mais difícil. E se eles se sentirem apoiados, pá, uma dúvida ou algo assim, é coisa que qualquer coisa, eles acabam por se encaminhar sozinhos. E fica bom para todos, fica bom para a família. Porque no fundo, se a empresa tem os consultores a produzir, a própria empresa respira saúde e consegue proporcionar ainda mais condições às pessoas. Temos umas condições brutais, vamos ir às partes do Roberto. Eu nunca comecei o imobiliário a não ser aprendido clube, pelo menos a nível profissional, sempre trabalhei a aprendido clube, mas conheço tantas outras imobiliárias de amigos que trabalham nessas agências e eu conheço a realidade delas. E continuo a dizer, eu costumo dizer sempre isto em termos francos, que não há imobiliário melhor que trabalho com aprendido clube, por tantas e tantas razões. E estamos a falar na Aprendido Clube, que tem quantos colaboradores? 70 por aí, e 5 lojas, também de serviço, tem esta quinta Aprendido Clube maravilhosa. Alguém que queira vir fazer parte desta família que é a Aprendido Clube, que conselhos darias, Ricardo? É assim, ou não darias? Não, é assim, é sempre bom aconselhar. A verdade é que quem, o Roberto está a dizer, para vir passear... Muita gente, sim. Mas, para quem quer seguir carreira, trabalhar no meu sentido não é escravidão, digamos assim, porque nós somos donos da nossa agenda, nós programamos a nossa agenda, temos máxima liberdade aliada à máxima responsabilidade. Quando eu digo máxima responsabilidade, nós representamos uma empresa que tem regras, que está conhecida, e nós também temos que nos comportar de forma a respeitar a empresa com quem exatamente. Mas temos máxima liberdade. Ninguém nos anda a ligar o que é que andas a fazer ou com o que é que tu estás a fazer o que é, onde. Não temos esse problema. Por essa razão, nós temos a máxima liberdade, também aliada à máxima responsabilidade, temos uma marca a representar. Quem quer experimentar o ramo imobiliário, acho que a Aprendido é uma excelente opção, digamos, por tantas razões, desde a questão da formação, o acompanhamento, aos serviços que nós apresentamos, mas é preciso também ter a questão do sacrifício, do compromisso. Às vezes é preciso fazermos uma reunião e como trabalho com muitos clientes recomendados, já me aconteceu fazer reuniões às 3 da manhã, porque eu estou aqui na Madeira e o cliente está no Canadá e diz que quero reunir contigo às 7 da tarde, mas às 7 aqui ou aí. Não, aqui, estamos a falar à meia-noite, depois entretanto o cliente diz que está a sair, eu tenho que esperar e tenho que fazer uma reunião às 3 da manhã no escritório. É preciso esse compromisso. E o cliente que sabe que aqui é madrugada e tem essa disponibilidade do consultor, obviamente não é toda a gente que se faz, tem que haver já ali alguma relação e algum compromisso, porque há clientes e clientes, o cliente percebe que se calhar às tantas é o consultor com quem ele quer trabalhar e depois de repente aparecem mais 3 ou 4 e dizem assim, fala com o Ricardo, porque ele é que é a pessoa que vai resolver as coisas e também acontece bastante assim. Agora é preciso ter o compromisso. Tens também de manter algum critério, eu aos domingos não costumo fazer visitas para a família, que é preciso ter espaço para a família. Às vezes, como é muito pós-laboral, às vezes é preciso fazermos as visitas às 7 ou às 9 da noite. E quando tem que ser, mas pelo visto é como tu deve estarmos comprometidos, que é porreiro. Estamos aqui, estamos todos em festa, vamos ao café às 7 da tarde e o cliente liga para fazer uma visita, olha, hoje ainda tenho que puxar, fica para amanhã. E é aí que o cliente percebe, se calhar vou procurar outra alternativa. E o que eu costumo dizer é, quando a coisa não acontece, a culpa é sempre nossa. A fidelização, fidelizar o cliente também. É por aí. Ricardo, obviamente que tudo isto, hoje temos um dos entrevistados, o Nuno Quaresma, acho eu, que é ligado ao futebol, também estiveste ligado ao futsal. É importantíssimo um treinador.
No caso de uma seleção, é importantíssimo o selecionador nacional. Neste caso aqui da Prédio Clube, estamos a falar do selecionador nacional, estamos a falar do Johnny. É importante também que o Big Boss, digamos, também cria essas tais condições para vocês poderem trabalhar, como tu dizes, livre, mas também com responsabilidade. Ou seja, aqui o Johnny também tem um papel fundamental, obviamente. É o papel mais importante pelas condições. Talvez mais imediato, algumas situações poderá acontecer. Sim, mais duro, eu às acho que vezes. nem por aí. Pronto. Para quem o conhece, ele é muito exigente, é verdade. Ele é exigente, mas contudo, ele não gosta de ser chamado patrão. Ele é um de nós, é um colega, ele não se chama senhor, fica chateado. Não, Big Boss não é tranquilo. Já te chamaram um bode, hoje. Mas pronto, porque ele é assim, e ele é uma pessoa de ele dá tudo para nós podermos evoluir, crescer. Proporcionar condições para... Exatamente, é por isso que eu digo que não há outro sítio melhor porque, por exemplo, para quem conhece o ramo imobiliário e uma série de marcas, existem marcas em que eu, para estar a trabalhar, tenho que pagar tudo e mais alguma coisa. E eu aqui, como os meus colegas todos, temos as condições todas, desde o marketing, o processual, temos o fotógrafo profissional e o vídeo, tanta coisa, e nós não gastamos um euro. Eu costumo dizer na brincadeira, que no fundo também é brincadeira, porque é verdade, em confronto direto, o Johnny com o consultor ganha mais do que eu. Porquê? Porque o que o consultor ganha é só para si, e o que o Johnny tem no bolso é para gerir a empresa. E as pessoas às vezes não pensam nisso, que é, eu em confronto direto com o Johnny, eu ganho mais dinheiro do que eu. Obviamente que ele em volume vai fazer, obviamente, muito mais faturação, mas as pessoas não pensam nisso, que é, ele não me exige que pague rigorosamente nada, por tanto as condições todas. Enquanto que há outros sítios, eu tenho que pagar uma simples Coca-Cola. E que eu sei isso. Eu sabia que eras a pessoa ideal para falar sobre o Johnny mais um bocadinho que eu não tenho. E se só falar a nível profissional, porque se for a nível pessoal, ele como pessoa mesmo, é uma pessoa preocupada, no back-office fala sempre com as pessoas, mas eu sei que ele manda mensagens, ou liga, se está tudo bem, se está alguma coisa, porque cada um tem os seus desafios pessoais e não faz. E isso, olha, também vem, talvez já agora pegando um bocadinho disso, e estou cá a fazer este trabalho, estamos nestas conversas muito descontraídas e tenho notado efetivamente uma equipa coesa, muito unida, a Eliana pergunta, ela responde tudo, o próprio Johnny de ontem mandou uma mensagem no WhatsApp a perguntar, Xavier, como é que estão a tocar as entrevistas? E isto lá está, uma pessoa ansiosa, preocupada, e isso lá está a prova que efetivamente o Johnny é assim. Ele próprio faz algum acompanhamento às pessoas novas, acompanha nas visitas, dá dicas também, porque E no acolhimento inicial, certamente, na instalação. Mas também temos o Juan Figueiredo, temos líderes que fazem esse acolhimento, digamos assim. Depois, obviamente, depois da formação, eles são espalhados, digamos, pelas equipas, e depois cabe a cada team leader e à própria equipa, porque as pessoas depois acompanhamos. Mas tenho a certeza que quem vier com a ideia de querer fazer carreira e ter acompanhamento e ter condições de trabalho... É o lugar ideal aqui, para dizer. Não há outro sítio, garantidamente. Ricardo, muito obrigado pelo convite. Olha, sucessos para 2025 para todos vocês. Estou em representação da Prédio Clube. Muito obrigado também por este acolhimento também. Aprendi muito, dizia hoje eu e a Eliana, que eu saio daqui com uma licenciatura praticamente em mercado imobiliário e filmes de grande e efetivamente disse que veste a camisola e conhece a Prédio Clube de Família. Obrigado.